Sabe quando você precisa executar um código Life bem rápido, mas não quer ter que subir nenhum portlet ou ir na área de administração do servidor? Então hoje eu vou te ensinar como executar esse código direto do seu terminal ou de dentro de uma IDE qualquer que você estiver utilizando. Fala galera, meu nome é Marcos, eu sou desenvolvedor Life aqui na Simplify e hoje eu vou te mostrar como executar o código Groovy direto do back-end. Se você é desenvolvedor Life, eu tenho certeza que muitas vezes você já precisou rodar um código rápido ali, ou seja, para pegar talvez a lista de usuários do seu portal ou fazer alguma alteraçãozinha pequena no seu site. E se você programar Life há muito tempo, eu tenho certeza que você conhece o Groovy, mais especificamente a administração do servidor ali do portal, que permite que você rode códigos Groovy para fazer esse tipo de coisa. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui que é a administração do servidor, o que é o Groovy. Eu tive um problema muito grande com a situação do Life, porque qualquer coisinha que eu quisesse rodar, seja por exemplo para pegar alguma informação ou para mesmo testar um serviço do Life, eu tinha que ir até a tela de administração do servidor e usar aquele campo de texto que ele disponibiliza para a gente, que não é muito bom, né? Então, pensando nesse problema, eu pesquisei muito, li alguns artigos ali que a galera da Life publicou e eu descobri como é que a gente pode rodar um código Groovy direto da sua IDE. Ou até mesmo direto de qualquer bloco de texto, de qualquer lugar da sua máquina. Isso é muito bom, porque agora eu só preciso ter o meu servidor rodando, então eu abro um arquivo ali na minha IDE, escrevo o código que eu preciso, tenho todo aquele suporte de autocomplete e lint da minha própria IDE, e consigo rodar qualquer código Life sem ter que entrar no portal e na área de administração. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Antes da gente começar, a versão que eu vou estar utilizando do Life aqui é a 7.4 Community. E o primeiro conceito que a gente precisa entender é o que é o Groovy. Estou aqui no portal que eu subi, bem simples, rodando no meu localhost. Então, se a gente vier aqui no menu superior, em painel de controle, a gente pode vir em administração do servidor. Ele tem a opção de script. E aqui a gente consegue executar qualquer código Life que a gente quiser. Só tem um detalhe, que não é código Java, igual a gente costuma fazer no back-end. Aqui a gente consegue executar código Life por meio do Groovy. E beleza, o que é o Groovy? O Groovy é uma linguagem de programação totalmente separada do Java, mas ele é interessante porque ele também roda na JVM. Mas ok, qual é a vantagem de usar o Groovy aqui no lugar do Java? A vantagem é que o Groovy ele é de certa forma mais simples que o Java. Por exemplo, você não precisa sempre ter uma classe para executar o código dele, ele é dinamicamente tipado, ponto e vírgula nele também é opcional, e algumas outras funcionalidades que deixam ele, igual eu disse, mais simples. Então tá, agora que a gente entendeu melhor o que é o Groovy, vamos rodar esse exemplo aqui que ele coloca pra gente por padrão. Só clicar em executar e você pode ver que ele pintou aqui pra gente o número 3, que é exatamente o número de usuários que a gente tem no nosso portal. Então se a gente der uma olhada nesse código, o que ele está fazendo é, ele está pegando o serviço de usuário do Life e está usando o método de contar o número de usuários do portal. Ele pega esse resultado, guarda numa variável chamada number e aí pinta ela pra gente, bem simples. E aí aqui você pode ver que, por exemplo, ele não precisou falar que o tipo dessa variável é inteiro. Aqui ele tem um out.println mais simples do que o do Java, né? Não precisou daquele system. E por aí vai. A ideia é que seja um código bem menor e bem mais simples de se entender do que um código Java grande e verboso. Então agora eu vou botar outro exemplo de código aqui pra gente conseguir ver algumas outras funcionalidades legais do Groovy. A primeira delas é que a gente consegue dar um import bem parecido com o do Java, né? Então, ao invés de a gente fazer igual eu estava fazendo antes, que é usar o caminho completo do pacote, a gente pode importar ele aqui em cima e só chamar mesmo o nome da classe. Outra coisa é que a gente não precisa escrever system, out, println ou até mesmo out, println. A gente pode só diretamente escrever só println para printar as coisas. Outro detalhe legal aqui, nem sempre você precisa colocar um parênteses ao redor dos atributos aqui da função, por exemplo. Você pode chamar a função assim, mas também pode chamar ela sem o parênteses. E por fim, o último detalhe é que a gente não precisa usar o ponto e vírgula. Ele é opcional e fica a seu critério se você vai utilizar ou não. Então vou clicar aqui em executar. Ele vai printar pra gente o número de conteúdos web que ele está achando no nosso portal, que no caso é 55. Esse aqui não é um portal novo, né? É um portal que a gente já usou para os outros vídeos. Então era esperado que ele tivesse alguns conteúdos aqui. O último detalhe que eu preciso falar aqui do Groovy é que se você for um desenvolvedor Life back-end atento, você pode ter visto que a gente está usando o util ao invés de usar o local service direto, né? Ou seja, ao invés de fazer uma injeção de dependência,
e usar o serviço do jeito certo. E por que isso? Bem, até dá para a gente fazer uma injeção de dependência e usar o SGI do jeito que ele é feito para ser utilizado, né? Mas aí a gente teria que escrever mais código e teria que fazer algo maior, que não é o intuito aqui do Groovy. O intuito dele é ser algo rápido e prático. Então, sempre que você estiver no Groovy, você pode usar as classes util, não tem problema. Você não vai esquecer que não é legal ficar usando o util fora do Groovy e começar a usar ele dentro dos seus ports ou componentes do SGI no geral, tá? Se você gostou do Groovy e quer saber mais sobre ele, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo só para ele. Agora que você já entendeu melhor o que é o Groovy e a área de administração do servidor, a gente só precisa entender mais um conceito para a gente conseguir fazer a execução do Groovy no back-end. E esse conceito é o Google Shell. Nós já falamos um pouquinho de Google Shell nos vídeos passados, mas eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui sobre o que é ele e para que ele serve. O Google Shell é um software de linha de comando que te permite ali interagir com todo o ecossistema do OSGI. Ou seja, ele permite para a gente fazer a listagem, por exemplo, de todos os serviços que estão rodando no seu portal Liferay, permite também parar ou startar esses serviços, ele deixa você também ver a relação entre eles e dentre várias outras ações. De novo, daria para fazer um vídeo só do Google Shell, ele também é um assunto bem extenso, bem importante se você é um desenvolvedor back-end, mas não é o foco desse vídeo agora. Então se você quer um vídeo do Google Shell, pode deixar nos comentários que a gente faz um também. Mas beleza, o que o Google Shell tem a ver com o Groovy, tem a ver com a área de administração do servidor? Então, o Google Shell tem duas funcionalidades bem legais que a gente vai usar elas para conseguir chegar no objetivo final do vídeo. A primeira dessas funcionalidades é a linguagem de script própria que ele possui. Então eu vou abrir aqui meu terminal para a gente conseguir acessar o Google Shell. Vou abrir o PowerShell. Mas se você estiver no Linux, o seu terminal Linux também vai funcionar do mesmo jeito. Para você conectar no Google Shell, basta você digitar telnet localhost 11311. Esse número aqui, o 11311, ele pode variar dependendo do seu servidor, mas na maioria das vezes vai ser esse número aqui mesmo. Pronto, a gente está dentro do Google Shell. Aqui dentro a gente consegue executar várias ações que qualquer linguagem de programação consegue, como por exemplo, criar variáveis. Então aqui eu criei a variável chamada A com valor 1. A gente consegue também fazer loops, condicionais, todo tipo de lógica de programação que se costuma ter. Só que essa linguagem de programação ela tem uns detalhes, como por exemplo, quando você cria uma variável e você quer acessar o valor dela, você não pode só digitar o nome da variável, você tem que botar um cifrão antes dela. Esse é um dos vários detalhes que a gente vai conseguir ver quando colocar na prática aqui, mas não precisa se preocupar muito também não. Como eu disse, o foco aqui não é nem o Groovy, nem a linguagem de script do Google Shell. E o mais legal do Google Shell é que ele vem com uma variável chamada .context injetada nele. E aí você pode ver que ele pintou um texto enorme aqui. Essa .context é um objeto que ela guarda uma referência para todos os serviços que estão no seu contexto SGI. Ela é um objeto da classe BundleContext, desse pacote aqui, do org OSGI Framework. E a gente consegue usar essa variável para carregar e depois, eventualmente, utilizar qualquer serviço que a gente quiser. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui como a gente pode carregar o serviço de Journal Article e depois chamar ele para fazer igual a gente fez ali na administração do servidor, para pintar o número de journals que tem no nosso servidor. Esse código não vai ser muito bonito, mas você não precisa muito se preocupar em entender ele, mas é basicamente, a gente usa o .context, a gente usa o serviço chamado getService dele. Aqui a gente está acessando um serviço, um método do getContext, tá? Ele tem essa sintaxe assim de que você só separa por um espaço, quer dizer que você está acessando um método do serviço. Então vamos primeiro carregar aqui o serviço de Journal Article. Para isso a gente chama o context. E ele tem um método chamado getService. Esse getService ele precisa receber uma referência do serviço. Para a gente pegar essa referência do serviço, a gente também usa esse context e usa o método dele chamado getServiceReference. E aí, para esse getServiceReference, a gente tem que passar meio que aquela identidade do serviço, né? Que é o pacote seguido do nome da classe do serviço. Que aí eu copiei ela aqui. E pronto. Eu sei que não é meio esquisito esse código, igual eu falei, o Google Shell, a linguagem de script dele tem uma sintaxe meio diferente, mas não precisa se preocupar muito em entender essa parte não.
E a gente dá enter, ele vai mostrar muitas informações aqui, porque ele está printando para a gente essa variável que ele está criando. Mas ok, vamos chamar ela agora então. Para chamar a variável, a gente precisa do cifrão e o nome da variável que é o journal article. Se a gente chamar ela de novo, ele vai printar todas as informações. E aí a gente vai chamar o método getJournalArticlesCount. E você pode ver que ele printou aí pra gente 55, que é o número de conteúdos web no nosso portal, igual tinha feito antes na área de administração. Mas legal, para que isso tudo? Como é que isso vai permitir a gente executar Groovy no nosso terminal, no nosso back-end? Então, no Live a gente tem um serviço que a gente consegue usar ele para executar qualquer código Groovy que a gente quiser. Então eu vou carregar esse serviço igual eu fiz com o do Journal anteriormente. A gente escreve aqui context, get service. E aí passa o identificador ali do serviço, que no caso é esse daqui que eu vou colar. E a gente pega o retorno de toda essa linha aqui e bota numa variável chamada script executa. Esse serviço aqui é o mesmo que o Live usa no próprio back-end dele para fazer aquela funcionalidade da administração do servidor. Então ele usa esse serviço aqui para fazer a execução daquele código Groovy da administração do servidor, que a gente sempre usa. Agora nós vamos ver como utilizar esse serviço de scripting executor que nós acabamos de carregar para executar um código Groovy. Primeiro nós chamamos o serviço por meio do cifrão, seguido da variável que está contendo o serviço. Então a gente chama o método evolve. Esse método ele recebe 4 parâmetros. Os 3 primeiros nós podemos passar como null, e no quarto parâmetro a gente passa uma string, que vai ser o nosso código Groovy em si. E se a gente executar aqui, pode ver que ele printa o número 1, igual está no código que a gente passou, que era só um print ln1. Agora nós vamos executar um código mais complexo aqui, para dar um exemplo melhor, né? Mas é um código simples ainda. A gente só vai dar um print ln no número de usuários do nosso servidor. Então a gente pode ver que ele mostrou aí o número 3, que é o total de usuários do nosso servidor, no nosso portal Live atual. Bem, legal. Então nós já vimos aqui como nós podemos executar um código Groovy dentro do Google Shell, utilizando aqui o nosso script executor, utilizando o método evolve dentro dele. Agora nós vamos ver como fazer isso de uma forma melhor ainda, que vai ser utilizando um comando que já vem dentro do Google Shell, que é o cat, que ele funciona de forma semelhante ao do Linux. Então se você já conhece o Linux, você já deve se familiarizar com esse comando. E ele basicamente vai receber o caminho de um arquivo e vai substituir, né, vai retornar o conteúdo desse arquivo. Então aqui eu vou primeiro criar um arquivo novo, chamado de teste arquivo.groovy. Vou abrir ele aqui no Notepad para a gente poder escrever um código Groovy nele. No caso eu vou colar aqui o código que já vem por padrão ali na administração do servidor. Vou tirar aqui o comentário. Agora a gente salva, pega o caminho do arquivo e substitui aqui no nosso cat. Pode ver que ele deu um erro, mas esse erro é só porque o caminho precisa estar no formato Unix, então com barra ao invés de contrabarra, e a gente não precisa passar a unidade do disco. E agora ele deu um erro reclamando da propriedade out, mas esse problema é só por conta do out println. A gente não pode usar essa variável aqui nesse escopo do Groovy. Agora a gente retira e salva e executa de novo, e você pode ver que ele mostrou o número 3 igual estava acontecendo antes. E um detalhe que você deve notar é que a gente precisa sempre usar o telnet localhost para entrar no Google Shell, para assim conseguir rodar esse script e ler o script Groovy, né? Então agora eu vou mostrar aqui uma forma muito mais fácil, que é utilizando o Glade. Ele tem um comando chamado sh, que recebe o comando Google Shell. Vai dar um erro aqui porque eu não passei, esse comando precisa ser uma string, né? Então nós precisamos colocar aspas duplas ao redor dele. E ele recebe esse comando Google Shell e executa pra gente dentro do Google Shell sem que a gente precisa entrar e digitar o telnet, o localhost.
Ele reclamou aqui agora desse erro de argument type mismatch, porque a gente não declarou a variável script executor. Falta declarar ela, né? Porque ele cria um contexto novo do Google Shell, então ele não consegue lembrar que a gente tinha declarado essa variável antes. Então nós vamos voltar aqui no nosso Google Shell antigo, vamos pegar a linha que a gente declara essa variável. Vamos copiar a parte da direita aqui da igualdade, da atribuição, e vamos colar aqui no lugar da variável. Tudo isso de forma inline. E pronto. Agora nós não estamos declarando o script executa, mas nós estamos usando ele, carregando e utilizando ele assim que ele é carregado. Você pode ver que ele pinta o código que ele leu do nosso arquivo Groovy. Isso também é legal para ele saber exatamente o que está sendo executado. Então, só para recapitular, agora a gente tem uma linha de comando que vai ler um arquivo Groovy em qualquer lugar da sua máquina e vai executar ele para a gente. Mas agora, eu abri aqui o IntelliJ e vou mostrar para você a última etapa aqui do vídeo, que é o melhor jeito de você programar em Groovy pelo seu back-end, utilizando a IDE IntelliJ. A gente vem aqui em Create File, Edit Configuration, clica no mais e vamos adicionar uma configuração do tipo Shell Script. Você pode dar qualquer nome para ela, não importa, eu gosto de chamar de Groovy. Clica em Script Text e aqui no campo de Script Text a gente vai colar toda aquela linha que a gente executou antes, ali no terminal. Pode colar e clique em OK. Agora, se a gente apertar no Play, você pode ver que ele abre o terminal e executa ali pra gente o nosso arquivo Groovy. Por fim, para ajudar a gente a programar no Groovy aqui, para a gente ter um autocomplete, um lint, a gente vai criar um módulo chamado Groovy Scripts no template de API. A gente usa o comando blade create. Pronto, ele criou ali pra gente em módulos. A gente pode abrir aqui na esquerda. E aí você pode ver que ele vai criar um módulo com o arquivo groovyscripts.java aqui. A gente vai renomear ele para ele ter a extensão Groovy ao invés de Java. Depois você pode abrir ele, pode apagar tudo que veio dentro e pode colocar o código Groovy que você quiser dentro dele. E a gente clica novamente na configuração Groovy que a gente criou aqui em cima, clique em Edit, e aqui no nosso Script Text a gente vai alterar o caminho que estava antes, né, para o teste arquivo Groovy, a gente vai alterar para esse arquivo do nosso módulo que a gente acabou de criar. Lembra aqui de ajustar o caminho para o tipo Unix, então muda as barras e salva. Lembra sempre de dar um refresh aqui no Gradle para ele conseguir enxergar os módulos que a gente criou. Depois que o refresh finalizar, você pode notar que a gente pode escrever aqui por serviços live, no caso o user local service util, e a gente tem todo aquele autocomplete que a gente costuma ter no Portlet, em qualquer módulo ali do SGI, a gente agora tem num arquivo Groovy. Então eu vou usar aqui esse autocomplete e criar um arquivo Groovy para, novamente, printar o número de usuários do nosso portal live. E se a gente clicar no Play, ele vai rodar o nosso comando blade sh, vai ler o código Groovy do nosso arquivo e vai printar para a gente aqui o número 3. E aí, gostou de executar o Groovy pelo back-end? Não precisar mais ficar utilizando aquele administração de servidor e ter que ficar entrando no portal toda hora? Deixe nos comentários o que você achou, se você achou muito difícil, se você não entendeu muito bem a linguagem de script ali do Google Shell. E também qualquer dúvida ou qualquer problema que você teve tentando replicar aqui essa execução no back-end. A Simplify agora está com uma newsletter, então se você não está sabendo, já olha aí na descrição que a gente está deixando o link da primeira edição e já se inscreve também. A gente também está com um site novo, link também na descrição, não deixa de conferir, onde a gente está postando vários blogs com conteúdo técnico. Então se você gosta dos nossos vídeos aqui, conteúdo sobre Life, você vai adorar também os nossos posts lá. E por hoje é só, muito obrigado aí para você que assistiu até o final e até a próxima.